E aí, gente, a atenção isso aqui. Essa é a aula 3 sobre inteligência artificial, né? Nosso curso básico sobre o tema. A gente vai falar aqui ainda sobre Deep Learning. Eu queria voltar ao que é chamado de Gradient Descent, ou descida de gradiente, que é uma das bases da inteligência artificial, né? Esse algoritmo mudou tudo praticamente, né? Lembrando que a gente tem aqui uma derivada da sua função de erro com relação aos seus weights, né? As suas, entre aspas, sinapses artificiais que são calculadas numericamente. Então, basicamente aqui, em outras palavras, de uma forma simples, é você encontrar seus erros. Depois para você conseguir corrigir eles. Então, é isso que você quer calcular. Obviamente, quanto mais dados você tem, mais difícil isso daqui fica computacionalmente, né? Então, é isso que a gente vai ver também posteriormente. Como que a gente pode entender essa equação de uma forma assim visual, né? Geométrica, né? Lembrando que isso aqui não é uma função convexa, né? Se fosse uma função convexa, ela teria um shape na forma de um U, né? Ou de um V. Mas ela é uma função não convexa, né? Ela tem essa forma totalmente assim desbalanceada, né? Qual o seu objetivo com descida de gradiente? Você quer calcular as partes mais baixas dessa função. Então isso aqui é uma função enorme. Se você tem sistemas como, por exemplo, que jogavam StarCraft 2, como Alpha Star, ou que jogavam Dota 2, né? Que é o OpenAI 5. E também o sistema que prevê estrutura de proteínas, que é o AlphaFold. Todos esses sistemas, eles têm que resolver isso daqui, os gradientes, né? Cada teste, cada sessão de treinamento é um gradiente que está sendo calculado. Uma função de erro, né? Qual é o seu objetivo aqui? É achar as partes mais baixas dessa função não convexa. Essa seria uma definição básica do que é inteligência artificial. É você achar as partes mais baixas, né, de uma função não convexa. Infelizmente, é quase impossível com esse algoritmo você achar o que é chamado da parte mais baixa possível, que seria o global mínima, né? Você consegue achar muitas partes baixas, mas não as mais baixas, que é chamada de local mínima. Mas eu creio que o objetivo futuro da inteligência artificial é achar os global mínimas e ter resultados ainda mais eficientes nessa questão, né? Talvez eu não poderia dizer que esse é o futuro, mas seria bom se isso fosse feito, né? Talvez teria um grande efeito, né? Eu gosto de usar a analogia de uma montanha, né? As partes mais baixas tem pepitas de ouro. Então você tem que usar um algoritmo para achar as partes mais baixas, que é o seu objetivo, né? E é chamada de gradient descent, descida de gradiente, porque ele desce aqui. A estrutura tridimensional desse gradiente. Porém, com relação à função de erro, né? Sempre tem isso em mente. E aqui são seus dados, né? Mas também tem algoritmos que também tem uma coisa chamada gradient ascent, que você vai para cima, né? E aí você tem várias fases do algoritmo com relação a essas coisas, né? Que a gente não vai entrar aqui. Tem o local minima e o global minima. O local minima são as partes que eu falei, que elas são baixas, mas não as mais baixas. Tem o global máximo, que é a parte mais alta dessa função não convexa. Ela não convexa porque ela tem todo esse formato, né? Ela não tem só um formato de V. E o global mínimo é a parte mais baixa de todas. Aqui tem o local máximo, né? Então você vê que tem partes mais altas e mais baixas, mas tem as partes mais altas de todas e as partes mais baixas de todas. Obviamente você queria achar isso aqui, porque é mais complexo, mais difícil, parece. É uma coisa simples. E esses problemas, eles não eram novos, né? Já tinham questões na matemática com relação a achar essas partes mais baixas dessas funções, né? Então, como eu posso definir de uma forma simples, né? O problema mais óbvio do procedimento de aprendizado é que a superfície de erro pode conter... Aqui, na verdade, é uma citação, tá? Desse paper aqui. O problema mais óbvio do procedimento de aprendizado é que a superfície de erro, que é esse daqui, né? A superfície de erro pode conter local mínimas, tais que a descida de gradiente não é garantida de achar o global mínima. Então você quer achar a parte mais baixa,
mas você não consegue. Entretanto, nossa experiência, eles vão dizer no artigo, né, com diversos testes, mostra que a rede raramente, que no caso é a rede neural, né, as camadas escondidas, os weights, né, raramente fica presa num local mínima ruim, o que seria significativamente pior do que o global mínimo, né? Então, você consegue achar bons global mínimos usando esse algoritmo. E essa seria a base futura do que é a inteligência artificial hoje, né? De uma forma simples, é achar local mínimas. Você calcular o seu erro e corrigir. Você tem que corrigir. Você tem que ter o resultado que você espera. E tem várias explicações, como eu disse, mas embora existem diferentes modelos de inteligência artificial, normalmente eles usam todos o gradient descent em suas diferentes formas e shapes, né? Então aqui a gente tem uma imagem de uma autora aqui do LinkedIn, que eu achei bem interessante. Tem o custo com relação à função, o local mínimo e os movimentos com relação a você achar o algoritmo para essa função aqui de perda. E aqui a melhor solução seria achar o global mínimo, né? Só que é muito mais complexo, que parece, né? E nessas várias interações, né? Que são chamadas de epochs aqui. Que aparece na parte de programação também. De uma forma mais visual e prática, né? De tudo que eu falei até agora. Eles davam 1 e 2. Tem o seu input. São valores numéricos, eles são numerizados, né? Então as suas imagens, que a gente tá usando no contexto de imagem, eles viram valores numéricos. Então as partes da imagem viram valores numéricos. E você vai ter esses dados que vão ser transformados. Você viu que foi transformada aqui essa função? Então esses vão ser transformados pela sua função de ativação. E depois você vai ter a parte do backpropagation. Então a gente tem aqui 3 variáveis, os eixos com 3 eixos, né, x, y e z. E em todo esse contexto a gente vai ter a representação prática do backpropagation em si. Lembrando que o x são os seus dados, y é o seu output, e o que você quer entender é esse final aqui. Você quer calcular seu erro em relação ao seu input e output. Então, eu estou conseguindo ter resultado em fazer um aplicativo que consegue categorizar esses dados. Se for um algoritmo não supervisado, por exemplo, e achar imagens de gatos e cachorros. Essa é a questão. Mas é a mesma coisa que a gente mostrou anteriormente. Isso aqui é só uma representação visual que a gente já viu anteriormente, né? Então, é basicamente isso. E aqui também eu tenho uma imagem que eles mostram. Então, aqui a gente tem o input. Basicamente a rede neural, só que tá virada para cima. E ele começa de baixo para cima. Então você tem aqui o input. Você lembra daquela matriz que é o W e J? Ela tá aqui. Todas essas camadas aqui. Aqui a gente só tem 2. Poderiam ser N camadas. A gente tem um conjunto matricial que representam elas. A gente tem as matrizes iniciais. E elas sendo transformadas, por exemplo. Na primeira camada, ela é uma coisa e ela é transformada em outra, né? Então você tem aqui na direita uma representação aqui do seu input e da soma do seu input vezes as suas weights, né? E esses inputs são segregações das imagens, né? Então são pixels que você está pegando partes para fazer o sistema aprender. E aí em Convolutional Neural Networks vai ficar mais simples de entender visualmente, né? A gente sempre tem que entender visualmente as coisas. E geometricamente, né? É uma coisa que eu aprendi bastante aí em alguns artigos em relação à matemática, né? A gente precisa de algo visual. Então, só que isso daqui já é o suficiente, mas a gente precisa da parte visual também para entender. Então a gente tem essa parte aqui. A gente tem esses inputs sendo transformados pelas funções de ativação entre as várias camadas dessa rede. Então, numericamente, isso daqui vai mudando. Tem até vários vídeos no YouTube que mostram isso. E no fim você tem o seu resultado final, que é a soma de todos os seus inputs transformados, né? Então você tem o seu input inicial, seu conjunto matricial inicial, vai ser transformado pelas funções de ativação e
com todos os sistemas de cálculo de erro e tal, e atualizações, porque aqui vão ter várias sessões, como eu poderia dizer. Então, por exemplo, teve 90 testes, 1000 testes até o sistema aprender a reconhecer fotos de gatos e cachorros. Mas é algo simples de entender. É um conjunto matricial que vai representar uma mudança com relação a o sistema aprender a identificar o que você quer, que é os padrões em fotos de imagens de gatos e cachorros, por exemplo, entre os vários modelos, né? Então, por consequente, né, a gente vai ter que comparar o output, o resultado final, e corrigir a resposta para pegar erros das derivadas. Então, se teve algo que foi de baixo para cima, agora você vai ter que a parte do back, né? Não é uma propagação que vai só forward propagation, né? Primeiro é o forward propagation, que é essa parte aqui, e agora é o backward propagation, né? É a parte que o sistema ele vai revisar seus erros e corrigir. Talvez não como a gente gostaria, como é um outro algoritmo chamado LSTM, que a gente vai ver posteriormente, que é relacionado a Recurrent Neural Networks. Mas basicamente você vai ter uma retropropagação que vai tentar calcular agora, com relação ao seu output, quais são seus erros, né? Então, é basicamente o contrário. E aqui a gente tem, por exemplo, o nosso derivada da nossa função de erro, nossa loss function, a derivada com relação ao output, e você vai aplicando a chain rule para você entender ao longo do tempo a mudança com relação ao que foi realizado. Então, vamos supor que o algoritmo não fosse seguido. Tinha uma foto de cachorro lá, agora, só que ele tá falando que é de gato ainda, ele não tá conseguindo reconhecer, então você vai entender esse erro e calcular o gradiente em si. Então, tem uma representação aqui, por exemplo, no final, que a gente tem essa função de erro com relação aos seus dados. Você quer entender o que está acontecendo, né? Então, aqui é uma afirmação minha, né? Então você está dizendo que a base de toda inteligência artificial é de algoritmos que corrigem erros. Sim, é isso. Do ponto de vista até biológico, a gente não sabe ainda na parte de neurociência, que mostra que a neurociência ainda é muito fraca com relação ao que ela tem que desenvolver ainda, para descobrir aí qual algoritmo que Deus usou na mente humana para aprendizado, né? A gente não sabe. Realmente não sabe. E provavelmente não é backpropagation. Eu vi numa entrevista no curso da Deep Learning AI, que foi fundamental para mim aprender sobre esse tema há uns anos atrás, da boca do próprio Geoff Hinton, que ele não acha que backpropagation provavelmente é causado no cérebro, né? Mas quem sabe eu posso ser o próximo a backpropagation, né? Mas tudo na matemática, na verdade, é observação, né? Primeiro a gente tem que ter a observação, depois a gente tem que ter a prática. Então, fizendo essa observação, existem sinapses e tal. As sinapses se relacionam uma com a outra, né? Elas atiram, né? Firem uma com as outras. Daí que veio a ideia do Frank Rosenblatt com relação a essas camadas escondidas, né? Então tem inspiração na forma que a gente entende o cérebro hoje. A gente pode dizer sim que a inteligência artificial foi inspirada na forma como o cérebro funciona, desde Alan Turing, depois com o Frank Rosenblatt. Você vê a história da inteligência artificial, né? Que eu já fiz vídeos no canal bem mal feitos sobre esse tema, né? Sobre a história, né? Eu vou tentar fazer uns melhores posteriormente. Então, em outras palavras, então você que pode falar pro seu amigo que não sabe sobre inteligência artificial, né? Dizer que você pode falar numa aula, né? Professor da sua faculdade talvez esteja falando sobre o tema. E uma forma simples, né? Como se define inteligência artificial? São algoritmos de optimização de erros, de gradientes, em funções não convexas e comportamentos não lineares, até porque as funções de ativação que você usa são equações não lineares. Então é isso. É um algoritmo para corrigir erros. Ponto. Usando cálculo diferencial. Especialmente a chain rule nesse processo, né? Então, é só para lembrar, né? Funções de ativação não são lineares.
que agem nesses inputs, né? Então, isso aqui é muito importante. O paper também mostra a parte visual. Isso aqui é relacionado a Convolutional Neural Networks. A gente não falou sobre isso ainda. Então a gente vai depois para os modelos de inteligência artificial ao longo das aulas. Mas basicamente a gente tem aqui uma representação visual de tudo que eu falei. Então, por exemplo, você tem as camadas no seu sistema. E você tem seções. Aqui, por exemplo, ele está colocando os olhos, né? Identificando partes aqui usando o CNN, né? Que é um tipo de algoritmo. Especificamente para ver os olhos. Aí você vê aqui o grayscale, né? Que você vê aqui esse cachorrinho, né? Será que animal que é esse? Mas eu acho que é um cachorro. Você tem seções aqui da imagem que você vai ter as orelhas, ter o pelo, todas as coisas, né? A textura da imagem. E você tem que entender que pro algoritmo ele não vai ver as cores essencialmente, ele vai ver a imagem em preto e branco, em grayscale. Aí no caso de Convolutional Neural Networks, tem o input, que vai ter essa categorização. Você vai ter várias etapas em que você tenta segregar partes das características que formam a imagem para identificar o que é o que. Tá num nível atualmente, e eles mostram no paper, que você consegue usar, por exemplo, o ChatGPT para pegar uma imagem qualquer de um jogo de rock, por exemplo, e o algoritmo conseguir falar, isso aqui é um jogo de rock. Aí você pode falar, nossa, mas coisa simples. Pra você que é um ser humano. Deus já colocou tudo certinho aí no seu cérebro para funcionar, né? Os algoritmos aí estão funcionando normalmente. Lembrando que biologia é tudo ciência da computação, na prática. DNA é uma máquina de Turing, né? A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Não nos nossos sobre inteligência artificial. Mas basicamente, o que a gente tá tentando fazer é tentar simular isso. Tentar simular o que a gente acha que é uma forma de aprender correta. Tem vezes que tem inspiração no cérebro, tem vezes que não. Tem vezes que mesmo que não tenha, por exemplo, reinforcement learning não é uma coisa útil para aprendizado no cérebro. Alguém falar que recompensas dopaminérgicas são relacionadas ao aprendizado. Isso é uma mentira. Eu já escrevi sobre isso no Inquisitiones Natura, volume 4, que é uma série de livros que eu escrevi, sobre vários temas, né? Sobre ciência da computação, inteligência artificial e tal. Que eu vou deixar na descrição, caso você queira adquirir. E que, assim, eu não sei como explicar de uma forma simples, mas tudo na inteligência artificial tem a ver com um princípio relacionado a como provavelmente o cérebro aprende. Tem modelos de inteligência artificial. Recurrent Neural Networks foi criado assim. Long Short Term Memory foi criado assim. Então, por isso que as pessoas querem cada vez mais modelos de IA com base no cérebro, né? E tem até, por exemplo, o que é chamado de computação neuromórfica, né? Que na parte de hardware, você tem um sistema que é baseado na forma como o cérebro funciona. Eu já mostrei sobre isso em outros episódios, né? No podcast. No geral era isso. O objetivo foi falar mais um pouco sobre Nvidia Descent. E no próximo a gente vai continuar falando sobre o mesmo tema, né? Então é esse o próximo episódio.